Graça e paz sejam multiplicadas a todos os irmãos de Presidente Prudente, aos irmãos de Paraguaçu Paulista, aos nossos amigos, todos os ouvintes. Que Deus possa, mais uma vez, abençoar a cada um de vós através desse vídeo, que vocês possam ser alcançados pelas misericórdias do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de falar sobre um tema, alguma coisa difícil para o Senhor. E para esse tema, nós vamos ler na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 18, do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encontramos uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que Sara teria um filho. E eles já avançados em idade, eles já velhos, Sara já tinha passado do costume de ter filho. Na idade avançada, Deus visita Abraão e fala com ele sobre essa promessa, e dá a ele esta promessa que Sara teria um filho. E eu quero destacar algo aqui, que muitas das vezes nós, como filho de Deus, nós olhamos para a palavra, nós olhamos para a promessa que Deus fez para nós, e nós olhamos para as nossas condições, e às vezes nós podemos arrazoar e falar: não, essa promessa não é para mim. Porque nós olhamos para a nossa condição. Nós vemos a nossa condição e olhamos para a promessa que Deus fez para nós e olhamos e dizemos: não, essa promessa não é para mim, isso aqui não é para mim. Não podemos dizer isso, não podemos pensar assim. O que Deus prometeu em sua palavra é para todos nós, filhos e filhas de Deus. Nós não temos que olhar para a nossa condição como Sara aqui estava olhando para a condição dela. Ela viu na condição que ela estava, ela riu. Com quem dizendo assim: eu ter um filho, se no tempo que eu tinha que ter filho eu não tive filho, agora na minha idade que eu estou velha, já cansada, eu vou ter um filho. Ela estava olhando para a condição dela, mas não há nada difícil para o Senhor. Não existe coisa alguma difícil para o Senhor, porque foi Ele quem havia dado a promessa. Deus deu uma promessa para você, irmão, para você, irmã, para você, meu amigo. Deus deu uma promessa que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Então nós não devemos olhar para nossas condições, nós devemos olhar para o que diz a palavra de Deus. Nós devemos apegar nas promessas que Deus tem feito para nós e saber que nós somos mais do que capazes de conquistar aquilo que Deus prometeu para nós. Então não existe nada difícil para o Senhor. Não existe nada que Ele não possa resolver. Não existe problemas que Ele não possa solucionar. Não existe nada que possa parar diante do poder do nosso Deus. Nós devemos olhar para a palavra e crer: essa palavra é para mim, essa promessa é para mim, eu creio, Senhor, eu aceito, e não olhar para as nossas condições. Porque se nós vamos olhar para a palavra, nós podemos ver: o Senhor Jesus mandou Moisés descer ao Egito como um profeta libertador para libertar um povo que sofria, que era escravizado por muitos anos. E Deus guardou aquele povo durante a caminhada pelo deserto, 2 milhões de pessoas, e Deus estava com eles durante o dia. O sol era escaldante e havia ali uma nuvem que cobria aquela multidão, fazendo sombra para eles. Durante a noite era um frio congelante e havia com eles uma coluna de fogo que aquecia aquela multidão e eles não morriam de frio. E até que eles caminharam, quando chegaram diante do Mar Vermelho, o povo teve medo, apavorou. Moisés, sendo o próprio profeta, ele temeu.
Ele teve medo também, ele começou a ver as circunstâncias, ele começou a ver o mar vermelho imenso, Faraó atrás com seu exército, encurralando o povo de Deus, e ele esqueceu das maravilhas que Deus tinha feito no passado. Ele esqueceu do que Deus tinha feito lá atrás. Quando faltava água para o povo, Deus pediu para ele ferir a rocha, ele fere a rocha e o povo todo bebe água, os animais bebem água. Quando faltou alimento lá atrás, Deus fez chover do céu cordonizes para alimentar aquele povo. E chega diante do mar vermelho, eles esquecem do que Deus havia feito lá atrás. Muitas das vezes nós fazemos isso. Nós vencemos uma luta dada por Deus, um problema dado por Deus, e quando viemos um problema maior, nós esquecemos do que Deus fez lá atrás e começamos a nos apavorar. Começamos a nos ficar temerosos, queremos questionar a Deus. Queremos muitas das vezes falar até mesmo, Deus esqueceu de mim. Deus não está olhando para mim, não. Nós temos que continuar crendo que Ele é conosco. Ele permanece conosco, Ele não nos abandona, porque não há nada difícil para o Senhor. Então o mar vermelho para o Senhor não foi nada difícil, porque Deus fez o mar se abrir através do próprio profeta que Ele havia enviado de Moisés. E o povo atravessa o mar em terra seca e passa do outro lado como vencedor. Então, meu irmão, minha irmã, não há nada difícil para o Senhor. Não existe coisa alguma difícil para o Senhor. Se você está passando por uma luta, por uma prova, se você está enfrentando uma enfermidade, quem sabe, ou você, ou um parente, ou alguém da sua família, uma doença que desafia a medicina, crê de todo o coração. O câncer não é nada difícil para o Senhor. A tuberculose não é nada difícil para o Senhor. Esse vírus que está assolando o mundo, esse demônio, não é nada difícil para o Senhor derrotar isso, não. Não foi difícil para Davi derrotar aquele gigante, Golias. Um jovenzinho, pastor de ovelhas, que foi tirado lá do mato, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas ele foi o escolhido para derrotar aquele Golias. Porque Deus estava com ele, Deus está contigo, meu irmão, Deus está contigo, minha irmã. Você vai vencer esse Golias, essa depressão, você vai vencer esses problemas que te assolam, porque Deus é maior e está com você, porque para Ele não há nada difícil. Não há nada difícil para o nosso Deus, não há coisa difícil para o nosso Deus. Diante da sepultura de Lázaro, chega ele e pede para o povo te retirar a pedra. Jesus queria ver uma atitude daquele povo, retire a pedra. Retirando a pedra, ele chega diante da sepultura de Lázaro e diz, Lázaro, sai para fora. A morte de Lázaro não era nada difícil para o Senhor, e Lázaro vem para fora, sai para fora, depois de 4 dias morto, ele ressuscita novamente, porque esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós pregamos, o mesmo ontem, hoje, eternamente. O nosso Deus, Ele simplesmente não fez só lá no passado, Ele não vai fazer no futuro, Ele está fazendo nos dias de hoje também. Ele faz na minha vida, Ele faz na tua vida, basta você crer, basta você confiar. Então deposite nas mãos do Senhor a tua fé, deposite na palavra de Deus a tua fé, a tua confiança e creia que para Ele não há nada difícil. Não há nada difícil, não há nada que Ele não possa resolver. Se você tem uma causa na justiça, se você tem uma causa na mão do advogado e parece impossível, já passou 1 ano, 2 anos, e às vezes você até pensa que não vai ter mais solução, que aquela causa não vai ser mais resolvida, creia, meu irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte, Deus é poderoso para trazer aquilo à tona na sua vida. Deus é poderoso para resolver aquela situação na justiça e dar a vitória nas tuas mãos, porque para Ele não há nada difícil. Para o Senhor não há nada difícil. Lázaro não foi algo difícil para ele. Atravessar o povo pelo aquele mar não foi nada difícil para ele. Não é nada difícil para Deus. Doenças nenhuma é difícil para o nosso Deus curar, porque Ele é curador, Ele é provedor, Ele é salvador, Ele é consolador, Ele é ajudador, e Ele nos ajuda, Ele nos consola, Ele nos dá força, Ele nos sustenta, Ele nos cura, Ele nos liberta, porque a sua palavra assim o diz. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, creia de todo o teu coração, você vai vencer essa luta, você vai vencer essa prova, você vai vencer essa enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não há nada difícil para o nosso Deus. Abraão e Sara já velhos, Sara naquela situação, naquele corpo já cansado, mas a promessa que Deus havia feito para Abraão
foi que Sara teria um filho, e passou-se 25 anos, mas chegou o dia da promessa ser cumprida, e Sara teve um filho, porque quem havia dado a promessa foi o nosso Deus, e o nosso Deus deu uma promessa para nós também, que Ele está conosco todos os dias. Então creia, meu irmão, e seja abençoado com esta palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que Deus te sustenta, que Deus te dê força, que Deus guarde a tua casa e a tua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo.